Olá, meus amigos, minhas amigas, olá, militância socialista. A gente está aqui hoje, mais uma vez, na sede do PSB da Bahia, que é o Partido Socialista Brasileiro, para falar no nosso podcast oficial, que é o Papo Socialista, e a gente traz aqui convidados especiais que fazem parte de um grupo de policiais progressistas aqui da Bahia. No meu lado direito está Agrimaldo Souza, muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, é um prazer participar e a gente precisa de mais espaços como esse para que a gente possa tratar de um tema que hoje é sensível, né, e importante, que representa hoje, assim como a água é vida, né, que é segurança pública, e nós estamos aqui para poder falar desse momento novo. É um tema central, né, da pauta né, brasileira, que é a segurança pública. Aqui à minha frente está o nosso companheiro de Partido Socialista Brasileiro, já um militante histórico, e coordena aí o setorial de segurança da legenda aqui do nosso partido, que é o Reonei Menezes. Muito bem-vindo, uma alegria estar com você aqui no Papo Socialista. Alegria nossa, Gabriel. Você que também faz parte desse time do PSB aqui. Eu, há um pouco tempo atrás, conheci nosso companheiro Agrimaldo, que é do partido do PT, daqui da Bahia, e criou lá o setorial de segurança pública. E eu copiei, colei e fiz aqui no PSB, e a gente está crescendo um pouco mais. Hoje a gente vai falar de segurança pública aqui, que é um tema nacional, como você falou nesse instante, e expor, né, essa problemática toda que está vindo aí, que está acontecendo. Que segurança pública hoje, no Brasil, tinha que ser tema de escola, tinha que entrar na pauta da escola, desde quando a gente iniciar as aulas. Pronto, e eu quero também cumprimentar aqui a nossa querida Carla Vieira, que também faz parte do grupo dos policiais progressistas, ela que também é da Polícia Civil da Bahia. Seja bem-vinda, é uma alegria muito grande recebê-la aqui para a gente tratar desse tema tão sensível que é a segurança pública e que é a importância de termos policiais progressistas. A alegria nossa, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Como os colegas que me antecederam falou, a segurança pública é o calcanhar de Aquiles, né, da Bahia e do Brasil. E os policiais progressistas trazem essa pauta, né, com um novo olhar para a construção de uma segurança pública cidadã. E agradecemos a oportunidade, né, que você está dando aqui esse espaço para a gente estar debatendo um tema tão fundamental. Maravilha. Olha, já que a gente já fez essas apresentações, vamos agora para uma rodada aqui de perguntas. Primeiro, para a gente saber de vocês o que vem a ser um policial progressista, né? Para quem está assistindo aí, saber quais são as bases de um policial progressista. Fica à vontade, Carla. Eu vou deixar a Carla falar. Bom, foi uma pergunta que foi recorrente nos grupos de policiais quando a gente lançou, né, esse primeiro encontro de policiais progressistas. Aí os colegas, o que é ser progressista? Por que esse nome progressista? É ser comunista? O que vem logo a ser, né? Aí o que a gente traz como essa proposta de policiais progressistas, nós somos policiais que temos esse novo olhar para a construção da segurança pública. Uma segurança pública voltada para o humano, né? Pensada de uma forma mais humana, que a gente acredita que compreendemos que a segurança pública não é só o uso da força policial, mas essencialmente valorização, investimento em formação policial, investimento em saúde, educação, em moradia digna, inclusive para os policiais, investimento em cultura, em lazer. E é esse debate que a gente traz, né, para dentro da segurança pública, com esse novo olhar. Então, o policial progressista a gente está reunindo esse grupo de policiais que tem esse pensamento diferente, que é justamente para a gente debater questões de valorização e principalmente de integração das forças policiais. Porque o modelo que a gente tem hoje, a gente não percebe, né, que existe essa integração. Então, além da valorização e integração das forças policiais como um modelo para você enfrentar a criminalidade e também separando o que o enfrentamento ao crime organizado do que o enfrentamento à violência urbana, que são coisas distintas. A gente compreende que são coisas distintas. E como é fazer justamente essa diferenciação, Carla? A gente compreende que o enfrentamento a crime organizado, você precisa do uso da força policial, da inteligência policial.
Mas o enfrentamento à violência urbana é com política pública de inclusão social, para diminuir a desigualdade social, para você investir em educação, em saúde, em moradia digna, em lazer, em cultura, em esporte e geração de emprego e renda. Então, são dois eixos diferentes de ação. Olha, Agrimaldo, a Carla trouxe aí uma visão muito importante, que é justamente fazer essa separação e que, de fato, todos os institutos que pesquisam sobre segurança pública apontam para esse caminho, né? O caminho de ter políticas públicas. O próprio policial, ele sofre com a ausência de certas políticas públicas, ele é sobrecarregado no seu ambiente de trabalho, ele tem a saúde mental constantemente afetada. E eu queria saber de que forma, né, esses problemas extra-profissionais atrapalham o policial dentro do desempenho das suas atividades. Primeiro, uma coisa importante que você falou aí, que é tratar o policial como trabalhador, né? E nós precisamos fazer e levar essa conscientização aos nossos colegas para que eles se enxerguem e se vejam como um trabalhador comum, que tem a função de servir e proteger a sociedade, né? Nós precisamos acabar com esse mito do herói, né? Verdade. E a mesma coisa, quando a gente, Carla, traz essa mudança de visão, né? A valorização do humano, quando você valoriza, né, a população no trato, né, como você muda a abordagem junto à população, você também está trabalhando você. Uma das coisas que hoje mais pesam, e você perguntou aí, é a saúde mental dos trabalhadores da segurança pública, né? Você vê que isso não é uma coisa só do Brasil, né? Talvez a gente esteja dando a importância devida à saúde mental desses servidores, dos trabalhadores da segurança pública e também da segurança privada, e a gente tem visto aí, né, alguns fatos que ocorrem aí agora, e é uma necessidade, né? Não só porque o número de suicídios aumentou e tal, mas é porque acarreta na economia, né, se você for ver, e a mesma coisa, quando a gente muda o foco e você começa a trabalhar com direitos humanos, né, a respeitar os direitos humanos, fazer entender que é preciso respeitar. Por quê? É para defender bandido, isso, aquilo? Não. É porque você cria, você está trabalhando dentro da linha da democracia. É o que diz a lei. Você está atendendo aos limites da lei. Um juiz, ele quando quer sentenciar de forma pesada, ele dá o máximo da pena. E quando ele quer aliviar, que ele vê que tal, ele dá o mínimo, mas ele não dá mais do que está estabelecido, nem menos do que está estabelecido. Então, o limite da autoridade tem que ser sempre a lei, né? A lei. E nós precisamos, enquanto trabalhadores, passar a ficar atento a isso e respeitar esses limites, né? Então a gente vê aí não só a sobrecarga, porque quer servir, quer isso e aquilo, mas não tem a contrapartida, que é a valorização do humano. A gente vê aí, hoje, no enfrentamento à criminalidade, como o Carlos chamou a atenção, são coisas distintas, né? Uma coisa, ou você leva um pacote de serviços, né, que é o esporte, o lazer, a cultura, ou você vai continuar aplicando tampões. Ou seja, eu resolvo isso aqui durante um tempo, durante um momento. São paliativos. Né? Paliativos. E aí, só para deixar você trazer uma informação importante, uma vez a gente conversando, eu e Carla Sandro conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, por que é que se tem conhecimento de todos esses dados? Por que não se resolve o problema? Porque a gente precisa mudar a forma de ver. Então, eu quero resolver esse problema aqui, mas eu não quero resolver, eu quero resolver de forma paliativa. Eu não quero passar a resolver o problema para que ele seja diminuído, né? Ou que ele deixe de existir. Não. Então, aquela coisa, eu hoje trabalho aqui, aí deixo aqui, hoje eu venho para cá. E aí quando você apagou aqui, você volta para cá. Você não resolve nunca. E por isso que a gente... É o famoso enxugar gelo. E quem termina enxugando esse gelo somos nós, trabalhadores. Exato. Da segurança pública. E, então, Ney, a gente...
teve essa reflexão agora aqui do Agrimaldo, e o que é que a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia tem feito de forma a chamar a atenção do poder público para essa situação dos policiais, mais especificamente? A federação, hoje, eu estou lá como vice-presidente, né, na figura de vice-presidente da federação, o Kleber é um vice-presidente, tem feito algumas investidas ao governo do Estado, principalmente na área de habitação, na área de saúde, pedindo ao governo que olhe, que também olhando esse lado da saúde, olhando esse lado de habitar, onde o policial possa entrar para sua casa para dormir bem e sair para trabalhar bem. Porque o policial muitas vezes dorme, onde praticamente ele trocou o tiro de tarde ou fez o enfrentamento à tarde. E o governo, graças a Deus, no final do ano, a gente fez uma audiência pública com a deputada Fabiola Mansur, que é daqui do PSB, e o governo, logo em seguida, imediatamente, ele criou a Lei 14.800/24, falando e normatizando a habitação para servidores públicos. No artigo 5º e 6º está lá, bem fácil de entender, quem pode comprar com um preço bom. A gente está ainda em fase embrionária para fazer essa habitação para o servidor, porque isso aí é cuidar também de gente, porque um policial que doa a sua vida, né, que sai de casa, que dá tchau para a família, que talvez no momento que ele não possa voltar, né, para dentro de sua casa, e ainda morar em um lugar praticamente te ofereça risco. Então, a habitação também é um sistema que o governo está sensível, o governo está olhando para a gente, inclusive a lei está aí, a lei foi criada, a lei está aí, a Federação dos Trabalhadores tem pautado sempre quando eu estou perto do governo, perto das autoridades lá, perto do governador, sempre lembro a ele, e a saúde pública também que a gente tem pautado. Então a federação está com esses dois focos. Além disso, a gente pediu há um pouco tempo atrás para que o governador olhasse também as nossas instalações que estavam precárias, as delegacias, a delegacia de minha colega Carla lá em Catu, que eu sou natural de Catu e Alagoinhas, né? Minha família de Catu e Alagoinhas estava aos pedaços, e ela conseguiu, através de dos colegas, do prefeito lá do local, olha aqui, dos prefeitos lá, conseguiu até reformar, mas ainda não está o ideal. Hoje o modelo que eles fizeram de delegacia é um modelo muito bom, mas a população, ela tem medo de ir até a delegacia, porque ela acha, a pessoa que vai lá fazer o BO, muitas vezes o tráfico com alguma pessoa, aí aquela pessoa foi na delegacia entregar fulano, entregar ciclano. Então, a sociedade tem que ouvir mais a segurança pública, a segurança pública tem que ouvir mais a sociedade. Quando a gente traz esse tema policiais progressistas, é pensando no ser humano, é pensando no policial, é pensando na família, porque eu também sou família. Eu sou pai, eu tenho filha, tenho esposa, a gente sente dor. Porque o Grimaldo falou bem aí, acabar esse mito de policial herói. Policial é um trabalhador como outro qualquer. Só com mais risco. Só com mais, com certeza, absoluta. Mas só complementando a fala do colega Ronei, Gabriel, quando ele fala que a sociedade tem medo, né, de ir à delegacia, eu acho que é justamente um dos pontos que nós, policiais progressistas, queremos desconstituir. Nós queremos desconstruir justamente essa visão, porque hoje a maioria da população vê a polícia como inimigo, e a polícia vê a sociedade como potencial inimigo. Então, é isso que eu queria saber de você exatamente. Há uma dificuldade hoje grande de diálogo entre as forças de segurança e a comunidade, sobretudo as pessoas mais pobres, né, que estão ali enxergando a figura do policial como um inimigo, né? Que é o cara que vai lá, dá o baculejo, que troca tiro lá dentro sem nenhuma. E muitas vezes não é. Às vezes o policial também é tão pressionado quanto aquela população que está ali sob aquelas condições totalmente adversas. Agora, como é que é ser, diante de uma onda tão grande de conservadorismo, né, que invadiu o país nos últimos anos, chegou ao poder, inclusive teve presidente da República, que representa o contrário do que vocês pregam, como é fazer esse trabalho de formiguinha dentro das forças de segurança que a gente sabe que tem uma grande parcela contaminada com essa... Não é fácil, Gabriel. A gente está aqui na resistência.
Mas o que a gente vem propor é justamente ampliar esse debate, não restringir. A gente sabe que nos últimos anos existe uma grande polarização entre ideologia A e ideologia B, mas a proposta de nós, policiais progressivos, é justamente incluir aquela parcela de policiais que quer o bem comum. Sim. A gente quer unir o que nos une e não o que nos separa. E é a segurança pública de qualidade, a segurança pública cidadã, porque a segurança pública é dever do Estado, uma responsabilidade de todos. Então, eu, enquanto policial, eu preciso de uma segurança pública, né, boa, de qualidade. E a população também precisa. Então, porque todos almejam a paz social. Então, enquanto nós estivermos desunidos, só que vai se beneficiar com isso é a criminalidade. E não a sociedade nem nós policiais. Então, a proposta que a gente vê é a gente agregar essas forças policiais, né? A gente está convidando policial militar, bombeiro militar, policiais rodoviários federais, policiais civis, policiais penais, a guarda municipal, para, junto com a Polícia Militar, a gente ter esse debate, esse diálogo franco. O que é que nós queremos contra a segurança pública para a Bahia e para o Brasil? Porque o que não dá é para a gente conviver com esse aumento da criminalidade, aumento da letalidade policial e aumento do suicídio de policiais, que morrem hoje no Brasil mais policiais por suicídio do que em combate, em confronto. Então, algo de errado não está certo. Então, esse modelo de segurança pública que, desde o Império, vem sendo construído e vem sendo, né, executado, mostrou que está falido. O próprio mapa da violência mostra que a letalidade policial, ela não corresponde à redução dos índices de criminalidade. Exatamente. Ela não há essa proporcionalidade. Exatamente. Né? Quanto mais letal a polícia, mais segura é uma sociedade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente prova que é muito pelo contrário. E outro dado, o governo Jerônimo é o governo que mais investiu em segurança pública nos últimos anos. E os resultados não estão aquém do que esperado. Então, prova que não é só investimento em armamento, em viatura, inteligência. Né? A gente precisa investir no humano, a gente precisa somar esforços, a gente precisa integrar. Então, eu acho que é valorização e integração. Eu acho que é o caminho e é esse debate, essa reflexão que a gente se propõe a fazer. Não adianta ficar polarizado defendendo A ou B. Não. Aqui não está o que o policial progressista é suprapartidário. Tá? A segurança pública transcende os ideais partidários, claro. Porque é para o bem comum, é o bem de todos. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho família, você também, todo mundo tem. Então, enquanto a gente continuar vendo um ou outro como inimigos, a segurança, só quem vai ganhar é o crime, a criminalidade. Né? E a segurança pública precisa, a sociedade precisa dessa paz social. A população periférica está clamando por socorro. Sim. Né? É aquele pai que está lá na periferia, aquela mãe, só vê o Estado com a presença do uso da força policial. E a gente não quer isso. Enquanto policiais progressistas, isso me incomoda demais, quando eu vejo uma pessoa ter medo de uma delegacia, ter medo de ser abordado. Não é essa segurança pública que eu estudei, que eu fui formada, que eu quis servir. Eu quero proteger e servir, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a população precisa de uma segurança próxima, mais um policiamento, né, comunitário, que não tenha, chega e fique com medo, essa repressão. Não precisa disso. Agrimaldo, a gente está falando aqui, a Carla estava abordando justamente isso, essa relação difícil entre polícia e sociedade hoje. A gente sabe que os problemas de segurança são para ontem, né? São muito complexos, inclusive. A gente vive aí uma escalada muito grande de homicídios em várias faixas, não só na faixa de confronto entre facções criminosas, como pessoas da sociedade morrendo aqui e ali por crimes diversos, por assalto, por crimes como feminicídio, que se dá dentro do seio familiar. Qual o caminho que a polícia deve percorrer para poder estreitar melhor esse laço com a sociedade? Claro que não depende só da polícia, depende de um conjunto de ações do Estado. Mas qual seria o caminho mais curto para que a gente conseguisse fazer com que o Estado se aproximasse mais da sociedade, sobretudo dessas comunidades ultra carentes, né? No início da sua fala, Gabriel, quando você fez a abertura, você falou de vários especialistas que se debruçam sobre o tema. Nós sabemos que hoje o grande problema dentro das forças de segurança é a formação. Então, enquanto nós continuarmos desconstruindo o humano na formação,
o que é que nós vamos ter quando eles são formados? Né? Uma pergunta que há de ser feita é, por que só no carnaval que os policiais são liberados? A formação encerra junto ao ciclo de carnaval. Né? E aí, o que é que nós temos nessa formação? Né? O que é que eles aprendem lá? Porque não adianta eu desconstruir o humano, depois eu ficar fornecendo para ele horas de 40 aulas, 24 horas de direitos humanos. Se eu ensino lá ele, se eu desconstruo a cidadania nele, que o melhor amigo dele é a arma, né? Da agora em diante, que ele tem que se afastar dos amigos que antes ele tinha, que não é todo mundo que pode frequentar a casa dele. Pô, estou desconstruindo o cidadão. O que é que eu estou colocando na cabeça dele? Você está isolando o cara cada vez mais. Pronto, e aí quando é que eu quero essa interação junto à sociedade, se eu estou dizendo para ele, no curso de formação, que aquele indivíduo que está lá na sociedade é um inimigo em potencial, que todo mundo é um inimigo em potencial, né? Então, eu não sento mais aqui com você sem uma arma na cintura, eu não converso com você, tal. Então, eu quero ir para a sua festa de aniversário com uma arma aqui na cintura. Pô, então eu estou introjetando, aí você, mas eu sou policial. Sim, mas e o cidadão? Se sente como? Né? E a gente já viu que a resposta não é estar todo mundo armado, porque a gente viu a última política aí, que liberou arma para todo mundo, e a gente viu o resultado. Todo mundo queria ser CAC, mas para quê? Para poder comprar armas a mais e vender. Parecia um salvo-conduto também para matar, né? Exatamente. Você vai matar e não vai ter nada, você não vai responder por nada. Violência gera violência, pô. Então, se a gente forma o cara preparado para ser violento, eu não posso esperar outra coisa dele. A população não há de esperar outra coisa dele. E aí gera esse conflito que Carla falou e que você estava questionando. Né? A relação. Mas quando você... Né? E isso aí foi uma experiência durante um tempo exitosa, quando você coloca a base lá, né? Que há interação a base com aquela comunitária população ali, e que as políticas públicas do governo chegam, né? Porque não adianta, se eu chegar lá e coloco só a polícia, não adianta, nada. Não vai resolver nada. A gente precisa inverter a pirâmide, né? A segurança pública tem que inverter, tem que ser o último recurso. O último recurso. Essa coisa da violência. E assim, nós temos, Ney chamou a atenção também, nós temos que realmente reconhecer que houve uma mudança na política de segurança pública na Bahia. Mas não é o suficiente. A gente precisa sair desse pacote pronto, a gente precisa sair desse pacote de fornecer equipamentos, né, para valorizar o humano e trabalhar esse humano na formação. Porque também não adianta os especialistas, e é uma crítica que eu faço a muitos deles aí, né, porque critica as ações como nós criticamos, né, mas também na hora de... Não apresenta a solução. Não, a solução que apresenta não dialogando com a base. Com a base. Você apresenta com quem manda. E às vezes também muitos especialistas apresentam soluções sem nem ter o conhecimento da realidade do política. E não houve a base. E é uma reclamação, uma reivindicação muito grande da base, porque ela não é ouvida, especialmente, se na Polícia Civil a gente já tem essa dificuldade, na Polícia Militar é maior ainda, por conta da hierarquia, da disciplina, e essa fragmentação só prejudica a toda a sociedade, porque como é que você não ouve quem está na linha de frente, né, do cotidiano? E eles, é tão sério o problema que eles são até, muitas vezes, temem por participar de ações, de conversas, de rodas de conversa, de dialogar. É tudo muito sigiloso. Eles não participam por medo de represária, principalmente a Polícia Militar. Então, esses colegas... Fica com medo de se queimar. Exatamente, esses colegas sofrem mesmo quando eles se manifestam, até para reivindicar, né, condições melhores de trabalho, porque a gente sabe da jornada exaustiva e tudo mais, mas eles realmente sofrem represária. Até dentro dessa discussão que a gente está propondo, é muito sigiloso. Eles ficam enviando mensagem no nosso WhatsApp, no privado, mas não se manifestam em grupo e anônimo, com medo de sofrer represária. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Eu acho que isso precisa ser discutido, tem que ser repensado também.
Porque Não, enquanto estivermos separados, divididos e fragmentados, cada um na sua instituição, isso não beneficia nem fortalece a segurança pública. Eu estava lendo na verdade, eu estava assistindo um vídeo de uma audiência pública de uma antropóloga, até me faltou o nome dela aqui, aquela matéria que eu mandei para você. Sim. E ela é do Instituto Sou da Paz, né? Isso. Sou da Paz. Ela no vídeo ela fala que sem hierarquia e disciplina, a polícia perde a eficiência. Ou seja, quer dizer que se a gente pega o vigiar e punir. Se a gente pega uma criança, né, e cria rigidamente punindo, né, então quer dizer que aquilo ali vai torná-la o manual pensamento eficiente. Entendeu? Então é o que a gente tem que questionar. Que eu estava falando para Carla, nós temos que questionar o que é que está por trás de um discurso desse. Porque aí você vai pegar, né, a pessoa, uma antropóloga, né, defende a disciplina e a hierarquia. E a Reunê e Carla acabaram de relatar aqui, você bem sabe disso, como é que é a vida dentro dos quartéis. Né? Você disse que foi do Exército, e você sabe, pô, o que é hierarquia e disciplina. Não é só para se manter, né, dentro dos padrões e o estamento que traz a instituição, mas é também aquela coisa onde o cara o superior hierárquico se sobrepõe para você enquanto homem. Sim. Muitas vezes. E eu queria entrar nesse assunto, justamente perguntar para vocês: há um ambiente de assédio moral dentro das forças de segurança? Essa parte, olha, essa pauta, inclusive, eu estou aqui com a camisa do programa que o Sindipoc lançou, né? Foi fruto de uma luta incansável das colegas, principalmente das colegas Ana Carla Souza, que é a vice-presidente do sindicato, e de Luciene Rodrigues e Normísia, que me chamaram para colaborar com esse projeto. E aí nós idealizamos um projeto dentro da Polícia Civil por conta do número de aumento de casos, que é o projeto de enfrentamento e combate ao assédio moral na Polícia Civil da Bahia. E, diante do número de casos, e principalmente do último, né, que foi reconhecido nacionalmente, foi do delegado ACM na Delegacia de Nordeste de Amaralina, onde 4 colegas foram vítimas dele, foram vítimas de assédio. Inclusive sexual. Nós resolvemos lançar o programa Ronda Policiais Seguras, que é justamente para fazer essa fiscalização, esse monitoramento nas unidades policiais que têm denúncias de assédio. E aí as meninas acompanham de perto, tanto Carla como Normísia e Luciene acompanham, vão até a delegacia, acolhem as vítimas, encaminham para o DEMEP, que é o Departamento Médico, e de lá para a Corregedoria, que tem toda a assessoria jurídica. E vários casos estão sendo acompanhados, porque a gente sabe que no ambiente, né, onde tem hierarquia e disciplina, é muito comum ter o assédio, principalmente o assédio moral, que é meio velado, não só vítimas mulheres, mas homens também. E, fruto desse projeto, a gente teve uma portaria, a 506/2024, que foi assinada pela a delegada Heloísa Brito, na época era a delegada-geral. Uhum. E agora, a gente também fez um grande evento, ano passado, no Agosto Lilás, com a presença de todas as instituições, né, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Planserve, TRT da 5ª Região, OAB, esteve presente, as vítimas também, e servidoras e servidores da Bahia. E a gente encaminhou fez os encaminhamentos, apresentou as propostas para a Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia e para o deputado Radiovaldo Costa, que elaborou um projeto de lei que será apresentado na ALBA, que dispõe sobre prevenção e combate ao assédio moral na administração pública direta e indireta da Bahia, e que prevê todos os tipos de assédio, porque o assédio moral, a vítima não tinha segurança jurídica, porque dependia muito da jurisprudência. Então, nessa lei já prevê todos os tipos, caracteriza, né, todos os tipos de assédio, inclusive o virtual, e prevê sanções responsabilizando o assediador e a assediadora, inclusive de demissão e acesso a cargos públicos por um período de tempo. Muito bem. E a gente sabe que o mal maior do assédio é justamente o adoecimento psíquico. Sim. Depressão, suicídio. Denuncia, e o homem,
E é isso que eu ia dizer. É muito mais difícil para a vítima homem denunciar, que ele se sente muito mais envergonhado que as mulheres até. E a gente sabe que a maior arma do assediador e assediadora é o silêncio da vítima. Isso. Então, tem muito disso, principalmente na Polícia Militar. Muitos casos de assédio. Colegas, quando a gente lançou o programa também, Cuidando de Quem Cuida da Segurança Pública, que também é um fruto desse enfrentamento e prevenção ao assédio, a gente ouviu os colegas, né, policiais militares, principalmente, que sofriam várias vítimas de assédio, mas que eles tinham até vergonha de falar, por serem homens, aquela coisa muito mais difícil para o homem falar sobre essas violências que sofre na instituição. Mas a gente vê que tanto é assim, que o maior número de suicídios dentro das forças policiais é do sexo masculino. Entendeu? E muitas vezes acontece justamente dentro desse ambiente silencioso. Né? Exatamente. Não diz nada em casa, não diz nada no trabalho. Nada. E outro dado que são subnotificados, que a gente cruzou os dados, né, do DEMEP, Departamento Médico, e do Planserve, que as famílias também estão sendo afetadas. Viu que o servidor policial está sendo vítima e está adoecido, e filhos, e esposa, e os cônjuges também. E porque são tentativas de homicídio, vários tentados, que a gente não tem conhecimento no sindicato. Então, é um problema grave, e o adoecimento psíquico e mental desses trabalhadores e trabalhadoras das forças de segurança, a gente tem que estar atento, muito atento. Olha, amanhã, terça-feira, né, hoje a gente está aqui numa segunda, vai ter aí uma série de eventos que vocês estão promovendo. Eu queria que vocês falassem sobre essas atividades, né, que vão ocorrer. Ah, sim, todos estão convidados para participar. Pela manhã, na Alba, nós teremos o primeiro encontro de policiais progressistas da Bahia, com a presença de figuras nacionalmente conhecidas, como o deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi. Tamires Sampaio também é advogada. Ela hoje, atualmente, está na assessoria especial da Presidência da República. É conhecida pela luta antirracista e por políticas públicas de inclusão social. Teremos também policial militar, tem o policial penal, o Nogueira, o guarda municipal, também vai estar presente. Abidael Ambrusta, que é policial penal lá de São Paulo. E várias autoridades, vamos fazer, a Cristiane Gurgel, que hoje é conselheira nacional da OAB, era vice-presidente da OAB Bahia. Deputados e deputadas. Deputada Lides, deputada Fabiola, Rádio Osvaldo, que está na frente também. Levando todos os convites para os nossos deputados, para que eles levem eles no parlamento, eles têm condições de chegar com mais força, né, ao governo. Que bom. Pela manhã a gente está realizando esse evento, né? Dia 13. Dia 13, pela manhã a gente vai ter esse evento, que o público-alvo são os policiais progressistas, e à tarde, na Faculdade de Economia da UFBA, a gente vai ter o evento Sem Filtros com Leonel Hadi, para tratar segurança pública, democracia e enfrentamento ao fascismo, que é voltado para movimentos sociais, entidades sindicais e sociedade civil organizada. E a gente agradece aqui esse espaço de divulgação e espero contar com a presença de vocês também. A sua em especial, Gabriel. Tentarei fazer-me presente lá. Gente, olha, eu queria agradecer aqui a presença de vocês e convidá-los para, numa próxima oportunidade, a gente repercutir o que aconteceu nessas atividades, porque eu acho muito importante. Acho que não dá para ficar só num episódio de podcast. Acho que a gente tem que explorar mais esses canais, que esses canais chegam com certa facilidade à sociedade. Quando o cidadão vê um policial falando de direitos humanos, de cidadania, ele se sente acolhido pela fala, e é muito interessante isso. Foi muito bom, entre aspas, que tenha acontecido o episódio do 8 de janeiro, porque muitos deputados tidos como de extrema-direita, conservadores, acordaram para a importância dos direitos humanos. Sim. Embora não tenham sido maltratados nem nada, estão sendo submetidos à lei. Mas reconheceram a necessidade. Mas reconheceram a necessidade de terem boas condições no ambiente prisional, e terem um tratamento digno pelas forças de segurança. Né? E a importância da democracia na vida de cada cidadão. Que é fundamental. Exatamente. É inegociável. É inegociável. Isso, porque eles aprenderam a reivindicar. Né? O que eles queriam cessear
eles entenderam estão que usando. direitos humanos é para todos, inclusive para nós policiais. Eu falo com os colegas isso, é para mim, para você, é para todo mundo. Agora, esquecendo, só para não deixar de esquecer aqui um fato importante, o nosso secretário Werner, que está fazendo um trabalho importantíssimo aqui na Bahia, ele criou a FICO. A FICO é mais ou menos essa integração entre as polícias. Ele conseguiu trazer a Polícia Federal... FICO, o que significa? Força Integrada, né? É que eles falam dos 3 Is. Integração, Força de inteligência. integração. Inteligência das polícias, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia Penal. Ele conseguiu integrar todas essas forças, porque a polícia, para mim e para todos nós, é uma só. Uhum. Claro, cada um com sua função. O artigo 144 da Constituição é bem claro lá no seu dispositivo, que fala quem é a Polícia Penal, quem é a Polícia Judicial e assim sucessivamente a Polícia Extensiva. Mas todos têm a mesma missão, que é manter a ordem, só isso. O resto é com políticas públicas. Manter a E ordem proteger e assim servir. proteger o E cidadão. servir o cidadão. Tem que se entender quanto servidores públicos, né? Claro. Nós somos E servidores trabalhador e também, trabalhador né? também. Então, nós estamos ali para servir a população. Uma vez eu presto, né, consultoria a alguns sindicatos de categorias diversas e numa dessas manifestações de rua, a gente via o policial lá querendo acabar com a manifestação porque era algo que estava obstruindo o trânsito. Aí uma sindicalista virou para ele e fez assim: você é trabalhador tanto quanto a gente. Você não precisa de aumento também, de boas condições, de uma viatura nova, de uma arma que funcione. A mesma coisa é a gente ter um computador que funcione, de um salário que nos permita se sustentar direito. Então, acho que quando ele perceber também, o policial, que ele é um trabalhador, né? As coisas tornam a ficar mais fáceis. Com certeza. Gente, muito obrigado. Você que acompanhou aí mais um Papo Socialista. Esse foi um papo muito bom, muito enriquecedor, sobre segurança pública e sobre policiais progressistas. Agradeço a Grimaldo, que esteve aqui com a gente, a Reonei e a Carla Vieira, que também compôs essa mesa aqui, que deu toque feminino aqui a toda a sensibilidade que a gente precisava. Grande abraço, marca aí um joinha, encaminha esse link para as pessoas que estão aí no nosso círculo de amizade e faça com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E dia 13, todo mundo lá na atividade. Tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente. Valeu.